Rosie. Can you listen to me? Yes, let me unmute you. Não consigo te desmutar. Hello, hello. Hello. E a Cássia disse que tá comigo. Ah, agora eu ouço a Rosilene. Hello, teacher Laís. Morando, teacher Camila. Oh, teacher Camila, sorry. Hello, hello, good morning. Good morning. How are you? I'm okay, thanks. How about you? I'm fine. A little sleepy, um pouquinho de sono hoje porque o meu baby não me deixou dormir. Wow, do you have a kid? Yes, I have a baby. He is 6 months old. Me too. Really? How old is your baby? She's 5 years old. 5 years old? Oh, how lovely. What's her name? Ana Raquel. Oh, my baby is Valentin. Oh, a little boy. Yes, a little boy. Good morning, Ariane. Good morning, Antônio. Não vejo vocês. Vocês sabem que vocês não estão sendo vistos? É intencional? Não sei. Fernanda, good morning. Good morning, Fernanda. Teu microfone tá ativo, Fernanda. Good morning, Rose. Tô vendo que tem alguém espiando aí junto. Yes? Hello. Hello, hello. Dinha, agora eu te vejo, só não te escuto. Peraí que eu vou te desmutar. Eu, Catarina. Hello. Hello. Hello, Dinha. Hello. Hello. What is your full name, Dinha? Cláudia Oliveira. Ah, Cláudia. Can I call you Dinha? Claudinha? Eu não sei por que ficou Dinha. Dinha é apelido, mas não fui eu que coloquei. Mas tu pode renomear o teu vídeo. Depois eu vou renomear, vou ver onde faz isso. Ok. Tu clica nos 3 pontinhos que aparece do lado do teu vídeo mesmo e tem rename, isso. Senão eu vou te chamar de Dinha porque eu sou péssima decorando nomes, mas agora eu sei que é Cláudia. Então, a Cássia tá aí. Pronto, Benedito, renomeado. hello, good morning. Ah, renomeada. Benedito, good morning. Oi, bom dia. Good morning. You're there? Tá no office, Benedito? Tá no escritório? Não, é o quarto de casa. It's a room. Isso. Yes. Good. Good morning, Antônio. Good morning, Cláudia. Good morning, everybody. Eu não sei quantos seremos hoje. Ah, Antônio, now I see you. Hello. Now I can see your video. Agora eu vejo teu vídeo. Hello. Está mutado, Antônio. Peraí. Hello. Melhorou? Agora sim. Yes. Good morning. Good morning. Are you Teacher okay? Camila. This is okay. Yes? Okay. Yeah. And Adalmir, eu vejo a tua foto. Hello, Adalmir. Good morning. Opa, o Adalmir está compartilhando a tela. Aqui, deu, parei. Where are you from, Benedito? Are you from Brazil? Brazil? What city? Ibiúna. Ibiúna. In what state? São Paulo. Ibiúna, São Paulo. And yes. What week are you? Não entendi. What I don't understand. Yeah, good. Yes. Week 3. Week 3. From level do módulo 0. Week 3, module 0. Yes. Okay. Antônio, where are you from?
Alô? Aí, de novo, Antônio, tava mutado. Ah, estava mutado? Yes, again. Where are you from? I'm from São Paulo, Osasco. São Paulo, Osasco. Olha, São Paulo aí, batendo ponto hoje. And what week are you in? Não entendi, professor. What week, que semana, are you studying? Ah, módulo 1. Você não quer vir falar com a professora aqui Level de one? inglês? Tô numa live. Ixi, Então venha cá. tem alguém Peraí, falando. deixa eu mutar todos vocês para eu poder te ouvir. Week 3, módulo 1. Module 1. Ok, very good. Now, vou te mutar, tá, Antônio? Ariane, good morning. Good morning, teacher. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. What city are you in? Where are you from? I'm from Belo Horizonte. Belo Horizonte, very good. Yes. And what week are you in? Are you studying? Week 3. 3? From Three. level no módulo 0. So week 3, Yeah. level 0. Ok. Vou te mutar, tá, Ariane? Meu Deus, não consigo desmutar a Rosilane. Não sei o que acontece, Rosilane. Não consigo te desmutar. Ah, agora foi, mas eu não consigo. Rosilane, where are you from? Belo Horizonte. Meu Deus, mas vocês estão de parzinho aqui? Belo Horizonte. What week are you in? Week 3, level 0. Ah, very good. Vocês estão tudo no mesmo grupo aqui, então. Very good. Deixa eu te mudar. Cássia. Peraí que eu vou te desmutar, Cássia. Não consigo te desmutar, Cássia. Se tu quiser falar, depois me avisa. Wesley, good morning. Ah, agora sim, Cássia, foi. Cássia, where are you from? I'm from Natal. Natal. And what week are you in? Week 3, módulo 3. Ah, olha só, adiantadinho já. And thank you very much. People, hello. Vamos começar o fórum então. Depois eu falo com vocês que entraram agora depois, que agora tá aparecendo a imagem para mim. Good morning, Wesley. Tá aí, eu vi que tu entrou depois. Good morning. Good morning, Luiz. Good morning. Eu vou deixar vocês mutados, porque senão a minha tela sai, né? E entra do colega que tá falando. Então eu vou deixar vocês mutados por enquanto eu compartilho a minha tela e a gente faz a explicação do fórum hoje. Se vocês tiverem se vocês quiserem falar, como vocês estão mutados, vocês sabem que vocês têm a opção de levantar a mãozinha? Já fizeram esse? Yes? Acena aí com a cabeça. Yes? Levanta a mãozinha lá, raise hand, que daí aparece na minha tela quem tá levantando a mão e eu consigo ver vocês, tá? Então, vou lá, vou compartilhar a minha tela com vocês agora, para a gente começar o nosso fórum de dúvidas desta semana. Então, eu fui lá no fórum de dúvidas, e lá nesse fórum tinha alguém da outra turma que postou a dúvida lá no fórum de vocês, né? Mas como ela é uma dúvida que serve também para o nível de vocês, eu trouxe. Eu vou abrir ela no nosso fórum de hoje, tá? Essa é a dúvida de uma pessoa que está lá na semana 24, tá? Não é, obviamente, o caso de vocês, porque a nossa turma começou agora. Mas essa pergunta, como ele pergunta uma coisa de vocabulário, eu achei muito legal trazer. E diz assim, na Week 24, o texto tem a palavra stuff, que significa coisa, e daí ele pergunta, quando usar thing e stuff? Já que thing, a tradução de thing também é coisa, né? Então, fica muito difícil de eu simplesmente descobrir quando é que eu tenho que usar um e quando é que eu tenho que usar outro. Deixa eu só mutar as pessoas que estão aparecendo. Hello, good morning. Eu vou mutar vocês para os colegas não se distraírem, tá? Qual é a explicação disso aqui? A tradução dos dois é coisa, tá? Realmente, essa dúvida, ela é pertinente.
Mas quando é que eu vou usar um e quando é que eu vou usar o outro se os dois são coisas? Então, eu vou mostrar para vocês, na definição do dicionário, na verdade, vocês já entendem quando é que vai usar um e quando é que vai usar o outro. Olha só, thing é uma palavra considerada nível A2, ou seja, ela é uma palavra que as pessoas de um nível mais básico saberiam o que significa. E esse thing admite plural, ou seja, eu posso falar one thing e eu posso falar two things, por exemplo, né? E esse thing, ele é usado para falar de um objeto sem dizer o nome. Por exemplo, vou buscar uma coisa no meu quarto. I'll get a thing in my room. Então, esse thing a gente vai usar para objeto, tá? Ou objetos, se eu pôr no plural. Então, I need to get some things in my bedroom. Eu preciso pegar algumas coisas no meu quarto. Mas por esse coisas, a gente já entende. Oi, hello. Andréia, eu vou te mutar, tá? Por esse thing, eu entendo que são coisas que estão aparecendo ali no meu quarto. Eu tenho que buscar objetos no meu quarto. E o stuff, que também significa coisa, não é uma palavra tão nível básico. Aqui, ela aparece como nível B1, é uma palavra que as pessoas no nível pré-intermediário saberiam o significado e saberiam como usar. O que isso significa? O stuff, ele não admite plural. Significa que eu tenho que dizer one stuff, two stuff, ok? E quando é que eu uso tem, quando é que eu uso stuff, então? O stuff, ele não é só para coisa. Just a second. Sorry, there was a problem with the connection. Eu tava vendo ali o modem, senão ia cair. O stuff, ele não é só para objetos. Eu posso usar para mais coisas do que eu usaria o thing. Então, eu posso usar a substance or a group of things. Eu posso usar para ideas. Eu posso usar para actions, substituindo do mesmo jeito que eu usaria o thing. Então, a frase de exemplo é that kind of stuff makes me mad. Esse tipo de coisa me deixa triste. Mas aí eu não tô falando de um objeto que me deixa triste. Eu tô falando, por exemplo, de uma atitude que me deixa triste, de uma ação que me deixa triste. Eu não poderia dizer that kind of thing makes me sad, porque thing é mais para coisa, para objeto, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas entre esses dois, thing mais para objeto físico e o stuff mais para ideias, para ações, para outro tipo de coisa que não é objeto físico. Ok? Yes? Façam que sim com a cabeça. Yes. Já que vocês estão todos mutados. Yes, yes, yes. Qualquer dúvida. Cristina, eu vou te mutar também, tá? Porque senão a gente te escuta. Qualquer coisa, é só levantar a mão aí e a gente segue. Ah, peraí, tem alguém... Antônio, yes, peraí, deixa eu te desmutar. Yes. Professora, mas a pronúncia é thanks mesmo, né? Thanks, a pronúncia... A pronúncia vai ficar... A pronúncia não pode ser com T, tá? Tem que ser com TH. Thanks. 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 Tá. Ok? Eu não sei se vocês têm dificuldade na pronúncia do TH ou não, mas tem um vídeo lá no nosso canal, que é o vídeo do Teacher André, e ele ensina algumas manhas, algumas dicas para aprender a pronunciar o TH. Alguém já viu esse vídeo? Eu não. Não? Eu vou mandar nos dois grupos lá depois, então, no módulo 0 e dos outros módulos, esse vídeo. Fica de homework pro fim de semana, porque esse vídeo é super simples, mas a dica que o Teacher André dá é maravilhosa para treinar o TH. O TH, ele não existe só em inglês, tá? Ele existe no espanhol também, por exemplo. Ele existe no francês. Ele não tem no português, que é o que a gente fala. Mas ele tem em outras línguas. Então, é um som bem legal da gente aprender a fazer. Ok, Antônio? Ok, obrigado. Yes? Ok. Então, vou te mutar de novo. Vou seguir para a próxima dúvida, tá? Essa dúvida é da Fernanda. Eu acho que a Fernanda não está conosco agora. Mas, né? Se a Fernanda, é Fernanda Mendes? Deixa eu desmutar a Fernanda Mendes. Fernanda, é você? Eu mesma. Tu é a Fernanda Guardiano?
Mendes Guardiano. Ah, tá. Então aqui estão as tuas dúvidas, tá? Essa é direto para ti. Eu vou te deixar desmutada caso tu queira perguntar alguma coisa enquanto eu explico a tua dúvida, tá bom? Se você quiser mutar, pode, porque tá muito barulho aqui em casa. Tá bom, vou te mutar, então eu vou começar a tua explicação. A Fernanda, ela disse, hi, então eu tenho uma dúvida sobre usar o passado, né, dos verbos. Ela vai usar I did sleep ou I slept very well last night, né? Quando usar? Quando é que eu vou usar o did e mais o verbo ou só o verbo no passado? Bom, a resposta rápida seria o did e mais o verbo no passado nunca. Tu vai usar ou o did ou o verbo no passado, mas eu vou te mostrar as 3 situações em que aparecem, tá? Quando a frase é afirmativa, eu vou dizer que alguma coisa aconteceu no passado mesmo, o verbo vai estar no passado. Eu não preciso de auxiliar, então eu não vou precisar de did, porque o did serve para quê? Para carregar o not junto com ele, ou seja, quando tiver negativos, e para fazer a pergunta. Mas como não é negativo nem pergunta, o afirmativo não precisa de auxiliar. Então eu botei aqui para ti, ó, verbos no passado regular ou irregular, né? Se for regular, a gente vai botar o ed, se for irregular, a gente tem que olhar lá na listinha. E não precisa de did na hora de fazer uma frase afirmativa, quando eu vou contar algo que aconteceu no passado. Então, ó, eu tenho I danced with my girlfriend last night. Eu dancei com a minha namorada ontem à noite. Uma frase afirmativa. I ate a delicious pizza yesterday. Eu comi uma pizza deliciosa ontem. Também uma frase afirmativa. Olha que o verbo, esse aqui tem ed, tá? Esse sleep daqui, na verdade, não tem, tá, Fernanda? Ele é um verbo irregular, então ele não tem ed no final para fazer passado. Tem que olhar lá na listinha como faz o passado desse, é slept. Mas esse aqui, como era um verbo regular, eu botei ed, e esse aqui, como não era, a gente olhou na lista e botou ele no formato do simple past, tá? Então, quando é afirmativo, não precisa. Então, nesse caso aqui, eu dormi muito bem na noite passada, não precisa de id, e a gente vai botar esse verbo no passado. Quando é negativo, daí sim eu vou usar o did, tá? Se eu for usar o did, o que acontece? Como o did já é passado, ele é um verbo auxiliar de passado e ele carrega a característica da frase. A gente costuma dizer que para saber se uma frase é afirmativa, negativa, se é pergunta, se é passado, se é presente para futuro, é só olhar o verbo auxiliar. Porque se o verbo auxiliar for do presente, a frase está no presente. Se o verbo auxiliar for do passado, a frase está no passado. Se o verbo auxiliar tem um not, é porque a frase é negativa. Então, o verbo auxiliar, ele carrega todas as características da frase, né? Vocês vão ver quando vocês aprenderem do passado, do presente, do futuro, eu não sei, de repente, o módulo que vocês estão estudando não apareceu ainda, mas cada um carrega uma característica. E como eu já tenho esse did dizendo que a minha frase está no passado, o meu verbo principal não precisa estar no passado. Ele não deve, inclusive, estar no passado. Toda vez que eu usar o did no passado, eu vou botar o meu verbo no formato infinitivo, do jeito que ele era, o formato original dele. Então, para fazer essas mesmas 2 frases no passado, o que eu vou fazer? I didn't dance. Ó, olha que o dance não é mais danced. Ele ficou normalzinho, ele voltou para a forma original dele. E I didn't eat. Esse eat, que no passado era ate, voltou para a forma original dele, porque aqui eu já tenho um did dizendo, ó, toda esta frase é negativa, toda esta frase está no passado, tá? E a última situação, quando eu tenho interrogative, quando eu tenho uma pergunta, que eu também vou usar o did, claro que agora não vai ter o not, porque não é mais negativo, mas eu vou usar o did para perguntar. Como é que eu faço perguntas? Esse did começa a frase. Quando o verbo auxiliar começar a frase, é pergunta. Tá? E daí o que eu faço? Como essa frase, né, essa pergunta vai ter o meu verbo auxiliar no passado, então eu não preciso botar o verbo no passado, porque o meu verbo auxiliar já está dizendo que toda essa frase está no passado. Como é que vão ficar aí essas frases? Did I dance with my girlfriend last night? Did I eat a delicious pizza yesterday? Ok? Então, quando é que eu vou botar did e mais o verbo no passado? Nunca. Porque ou é o did ou é o verbo no passado. Os dois juntos, não. Porque o did já me diz que o resto da frase está no passado. Então, ou eu vou botar só o verbo no passado sozinho, ou eu vou botar o did e o verbo na sua forma normal.
Aí eu trouxe uma curiosidade para vocês. Deixa eu olhar vocês. Se alguém está levantando a mão. Não, ninguém. Eu trouxe uma curiosidade para vocês, porque tem gente que vai me dizer, teacher, eu já recebi essa dúvida, tá? Teacher, no afirmativo não tem verbo auxiliar, eu não ponho did em lugar nenhum. Mas eu já vi frase afirmativa com did. O que aconteceu? Por que ela existiu? Por que ela foi possível? Existe no inglês a possibilidade de usar, sim, essas frases afirmativas com verbo auxiliar com uma função, que é enfatizar aquela coisa que eu estou falando. Mas ela vai seguir a mesma regra. Então, se eu botei um did numa frase afirmativa, eu não vou botar o meu verbo no passado, porque o did já disse que está tudo no passado. O meu verbo fica na forma original. Mas ele é usado para ênfase. A gente não costuma usar isso na escrita, aparece mais na fala, e não é muito comum, tá? Então, isso aqui fica só como curiosidade, não usem isso agora, não se prendam a isso agora, é muito mais importante vocês saberem afirmativo, negativo, interrogativo bem. Isso aqui é uma exceção que vai aparecer, quando aparecer vocês vão notar, tá? Mas não se fixem agora na exceção. A exceção é assim, ó, é uma afirmativa com auxiliar, e o auxiliar serve para dar ênfase, que é quando eu falo I did study for the test, ok? A frase normal seria I studied for the test. Eu estudei para o teste. Mas quando eu digo I did study for the test, eu estou dizendo eu estudei mesmo para o teste, eu realmente estudei para o teste. E eu usei auxiliar para dar essa ênfase. Mas eu não precisava ter usado auxiliar. Eu poderia ter usado outras palavras que vocês conhecem. Por exemplo, I really studied for the test. Né? Really é melhor nesse caso, porque é realmente uma palavra de ênfase. O did era um auxiliar, eu estou usando para dar ênfase, não é a função original dele. Então, não se prendam a isso agora. Outro exemplo. They did like that old car. Eles realmente gostavam daquele carro velho. Mas eu podia ter usado really. They really liked that old car. Por que eu não botei liked aqui? Porque eu tive que botar um did para dar ênfase. Mas caso eu não tivesse aquele did, caso eu fosse falar a frase do jeito que ela é realmente em inglês, they liked that old car, ou they really liked that old car, esse like teria que estar no passado. Fernanda, respondi? Deixa eu te desmontar. Fernanda? Oi. Oi. Sim, teacher. Yeah? Tirou a dúvida, yes. Ok. Realmente isso. Por que não usar, né? Usar ou não o did na frase afirmativa. Muito obrigada. Tá, então só nesses casos de exceção mesmo, tá, Fernanda? Sim. Não é nem comum na fala. Na fala a gente usa really para dar ênfase, tá? Tá, joia. Ok. Obrigada. Adalmir, vou te desmutar. Peraí, hello, Adalmir, fala. Então, assistindo Friends, eu tem situações lá que eles fazem a pergunta e usam auxiliar depois do sujeito, né? Então, é como usar ali o do e como se estivesse no lugar do did ali, I do. Então, e fazendo perguntas ou em frases afirmativas? Não, fazendo uma pergunta, mas não colocando o auxiliar na frente do sujeito. Ah, entendi. Aí parece que isso aí é uma coisa, pelo que eu andei vendo, que é informal, né? Totalmente informal. Eles estão naquela situação assim, tá usando, na realidade está perguntando uma coisa que ele já sabe a resposta. Aí ele meio que já inverte, né? Coloca o auxiliar depois do sujeito. Deixa eu te falar, por que existe esse negócio de botar o auxiliar na frente para fazer pergunta, tá? Eu não sei se vocês já estudaram espanhol. Vocês já alguma vez estudaram espanhol? No espanhol, vocês sabem como faz pergunta no espanhol? É um ponto de interrogação ao contrário no início da frase. Não sei se vocês já viram, né? Mas no espanhol, para fazer uma pergunta, tem um ponto de interrogação ao contrário. Ele fica de cabeça para baixo no início e o ponto de interrogação normal no final da frase. E tudo que está entre aqueles dois pontos de interrogação é uma pergunta. No inglês é a mesma coisa. Só que ao invés de a gente ter um ponto de interrogação ao contrário, a gente botou o verbo auxiliar ali para dizer que toda vez que ele aparecer no início é uma pergunta. Mas isso é gráfico. Isso é quando a gente está lendo. Isso é quando a gente está vendo, né? Na fala, como é que eu
sei que uma coisa é pergunta sem usar verbo auxiliar? Porque no português a gente não tem verbo auxiliar. E como é que tu sabe que uma pergunta é pergunta? Pela entonação. Na fala. É. Pelo? Não, pela entonação. Tanto é que às vezes, que nem acho que foi o teacher André que dá um exemplo lá, que se a pessoa não, acho que foi a Laís, se a pessoa não fizer a entonação, às vezes você fica na dúvida, você está perguntando ou está afirmando? Exatamente. Isso acontece principalmente no português, porque como a gente não tem verbo auxiliar para reger nenhuma pergunta, eu só sei se é pergunta ou se é afirmação pela entonação. E no inglês isso também acontece. Às vezes eles não usam o verbo auxiliar para fazer a pergunta, mas eles fazem com entonação de pergunta. E tu entende que é pergunta, né? E as pessoas que estão falando com essas pessoas também entendem que é pergunta, mas é extremamente informal. E tu já tem que ter uma intimidade ali com as pessoas com quem tu tá fazendo isso, né? Não é uma situação, por exemplo, entrevista de emprego, entrevista para ganhar uma bolsa de estudos e tal. Não, gente, nessas situações a gente não usa. É mais aquela coisa corriqueira do dia a dia com família, com amigo, né? Nem no trabalho não se usaria, a gente usaria mais formal mesmo, a estrutura mais formal. Mas às vezes acontece, e não é que eles estejam errados, né? Nós temos a gramática normativa, que ela vai dizer como as coisas deveriam ser, né, na linguística, e nós temos a linguística aplicada, que é como as coisas realmente são. Então, de vez em quando, sai uma pergunta sem verbo auxiliar, né? Eles não usam verbo auxiliar e deram entonação de pergunta, foram entendidos, estão se comunicando em inglês, mas não necessariamente de acordo com a gramática normativa que diz que deveria ter um auxiliar lá. Então, né, não se preocupem com isso. Mas policiem-se para fazer desse jeito, né? Por quê? Porque se a gente se acostuma a perguntar sem auxiliar, tu pode, numa viagem, por exemplo, tu pode conversar em várias situações informais. Mas daí, numa entrevista de emprego no exterior, tu acaba cometendo esses vícios de linguagem, de não lembrar mais como é que falava direito e tá, e já tá viciado, e já sai automático. Então, a gente prefere, né, fazer bonitinho ali. É melhor manter esse beabá aí, né? É melhor manter. É melhor manter porque se precisar tirar, é mais fácil tirar, né? Certo. Mas agora colocar o hábito de botar o auxiliar depois que a pessoa não tem é muito mais difícil. Tá, assim, só pra gente, aproveitando, né, que eu tô vendo a frase ali que a Fernanda colocou, só pra gente pensar igual o inglês. Então ali, por exemplo, when do you use? Seria assim que eu perguntaria? When use, aqui? Não, when do I use? Isso, when do I use, exatamente. Se eu falasse assim pro inglês, when use, ele vai entender ou... Ele vai entender porque tu tem palavras com significado o suficiente para entender. Tá. Né? Tu usou todas as palavras com significado. Assim. Mas não, eles não falariam assim contigo. Eles provavelmente perguntariam when do you use? When do I use? When do you use, né? Certo. Tá bom. Ok? Então, yes? Obrigado. Respondi? Sim. Vou te mutar então, tá, Dalmir? Ok. Ok. Estou passando os vídeos aí. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão aí. Não. Ok, seguimos então. Eu não tô vendo se alguém tá mandando coisas no chat, mas acho que não tem nada no chat, né? Vou seguir com a próxima dúvida é da Isabela Maria. Isabela está entre nós? Deixa eu passar os vídeos aqui para ver. Isabela, você está entre nós? Isabela não está entre nós. Mas vamos tocar com a dúvida da Isabela, então, que é uma dúvida muito legal, porque ela aparece lá na Week 3, né, na semana 3, no texto que fala sobre o teacher André. Ela pergunta, hello teachers, how are you doing? So, I'm very good. Sobre o texto da semana, quando usar as palavras at, in e on? E isso é um problema de memorizar, né? At, in e on, porque a tradução de at, in e on é em. E daí quando a gente, para traduzir at, in e on para português é lindo, porque a gente põe em qualquer um dos três. Mas quando vai traduzir do português para o inglês? Eu quero dizer que eu estou na escola. I'm at the school, I'm in the school, I'm on the school, se os três são em. O que eu vou botar? Eu mostrei aqui para vocês, caso vocês não tenham chegado nesse módulo ainda, ou caso vocês queiram voltar e dar uma olhadinha, tem essas três preposições, a teacher Alejandra explica lá na aula do módulo 1, aula 16,
tá? Caso vocês queiram assistir a explicação completa. Eu vou dar uma mini explanation aqui. E também tem um pouquinho de preposições de lugar na aula da Teacher Laís, no módulo 3, aula 4. Então, essas são as duas aulas que vocês vão achar preposições agora nesses primeiros módulos, tá? Mas vamos lá. At, in e on, quando é que eu vou usar? Na verdade, a Alejandra explica nessa aula dela, eu vou dar uma mini versão da explicação dela para quem não chegou lá ainda. O at, ele é super específico, tá? Então, o at, ele é absurdamente específico, então ele sai do mais específico para o menos específico. O que significa? Esse at é a preposição de fazer check-in. Sabe quando as pessoas estão no Facebook, e não sei se o Facebook de vocês está em inglês, ou se o Instagram e tal, mas o meu tá, e daí quando as pessoas fazem aquele check-in, o clássico check-in na academia que todo mundo faz, aparece lá, at academia tal. Ou vão no restaurante, eles estão at restaurante tal. O que acontece? Quando eu especifico o lugar em que eu estou, eu uso at. Tá? Depois eu vou mostrar ali no Teacher André como é que aparece isso. Então eu vou dizer at the gym, at the shopping mall, at my grandma's, mas não significa que eu esteja dentro, tá? Significa que eu tô na região desse negócio. Por exemplo, at the shopping mall, alguém me liga e me pergunta, Teacher Camila, onde você está agora? I'm at the shopping mall. Mas não tô necessariamente dentro do shopping mall, eu posso estar ali na frente esperando um Uber, por exemplo. Né? E ainda assim eu estou at the shopping mall. Então, esse at, ele dá a minha localização e ele usa algum lugar específico para referência, tá? Por exemplo, Times Square. I'm at Times Square. I'm at Fifth Avenue. Eu tô dando o nome do lugar. Então, é super específico. Não existe duas Fifth Avenue no mesmo lugar. Por isso que nesse caso eu vou usar at, porque é um lugar específico que eu tô falando. Deixa eu ver quem tá aqui. Hello, pessoal que tá entrando aí. Seguimos. Opa, deixa eu só voltar vocês aqui. Seguimos. Quando é que eu vou usar in? Porque existe a opção de tu usar at e in para falar dos lugares. Então, como é que eu vou saber que eu tô at the gym e in the gym, por exemplo? Quais são as situações em que eu uso in? Eu montei isso aqui como aluna, tá? Quando eu, aluna, Camila, precisava aprender prepositions, porque para mim não tinha lógica prepositions. Tu usa para uma coisa, tu usa para outra coisa, tu usa para outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e nenhuma dessas coisas tinha um padrão, não tinha uma lógica essas coisas. Então eu montei um esquema para mim, para eu lembrar quando usar essas prepositions, tá? O in, na minha cabeça, é Google Maps. Por quê? Porque o in pega todas as localizações que eu poderia digitar no Google Maps. Por exemplo, bairro, cidade, estado, país, continente, tudo que eu fosse digitar no Google Maps é in, tá? Então eu quero saber onde fica o bairro Igara. Por exemplo, eu, né? Eu moro em Igara, em Canoas, em Rio Grande do Sul, em Brasil, em South America. Todos eles são in. Tudo que é endereço, localização, pensem nos correios, Google Maps, tudo isso é in. Mas eu também posso dizer in a park, in the street, esses lugares a céu aberto, sabe? Parque, praia, rua. Eu posso dizer in a park, in a street. Agora, eu pergunto para vocês, né? Times Square é um parque. Aqui eu botei at Times Square e aqui eu botei in a park. Qual é a diferença? Alguém sabe? Alguém levantou a mão aí? Não. Alguém levantou a mão? Eu falo, então. Eu mesma falo. A diferença é que eu especifiquei qual parque que eu tava. Eu não tava em qualquer parque, eu tava na Times Square. Então, quando eu vou especificar, eu vou usar o at. Agora, se eu quero só dizer que eu tô num parque, I'm in a park. Lembrem que o at é muito mais específico do que o in. Então, o in, menos específico, não vou dar o lugar, eu vou dar um genérico, tipo, tô numa escola, tô numa rua, tô no meio da rua, tô numa praia. Então, aqui eu vou usar in a park, in the street. Mas se eu quiser falar uma rua específica, eu estou at Fifth Avenue, eu estou na Quinta Avenida, que é famosa, que as pessoas sabem o que é específica. Então, se eu for dar um nome do lugar, geralmente quando eu dou um nome do lugar, eu uso at, porque eu estou falando de um lugar específico.
Se eu não for dar o nome, eu costumo usar in, porque eu estou falando mais genérico. E fora isso, eu vou usar in para todas as localizações de endereço, de Google Maps, de CEP, de tudo, é in, tá? Existe uma terceira possibilidade de usar in, que é quando ele é o equivalente a inside, ele é o equivalente a dentro. E vocês vão ver isso lá na aula da Teacher Laís, daí, acho que é lá no módulo 2 ou 3, que eu marquei ali antes. Por exemplo, in the house significa que eu estou inside the house, ou eu estou dentro da casa. Tipo, Camila, onde é que tu tá aqui? Eu tô aqui na frente, não tô te vendo. Ah, I'm in the house. Eu tô lá dentro da casa. Ok? Até aí, ok? Yes? Vocês estão com umas caras de preocupado, gente. De assustado. Calma. Não fica, não. E agora, se at é para específico e o in é para não específico, né? É para mais genérico, assim, quando eu tô falando com as pessoas, quando é que eu vou usar o on? Porque o on também é in. O on, olha só que louco. Eu peguei essa explicação de uma professora de inglês, porque ela precisava fazer sentido para mim, essa explicação, tá? E tinha vários exemplos genéricos e eu pensei, não, eu preciso de um padrão que una tudo isso aqui. Como é que eu vou explicar isso aqui? O on, a gente usa para transporte público, dá para caminhar dentro. Ou seja, um ônibus eu posso caminhar dentro, o trem eu posso caminhar dentro, um avião, não é bem público, né? Mas enfim, tem muita gente no avião, eu posso caminhar dentro, um navio eu posso caminhar dentro, então eu digo que eu estou on. Eu não tô at, eu não tô in, eu tô on. On the bus, on the train, on the plane, on the ship. E táxi, eu posso caminhar dentro? Né? Táxi também é meio de transporte. Posso caminhar dentro? Não posso, né? Então, como é que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu tô in the taxi. Por quê? Porque eu tô dentro do táxi. É como se eu estivesse in the house. In the Uber. Né? Esses que eu não puder caminhar, que eu vou pegar esse transporte, eu não posso caminhar, eu tô in. Agora, esses que eu posso caminhar dentro, bater nas pessoas, com licença e tal. Esse é on. Ok? Benedito levantou a mão. Peraí, Benedito, que eu vou te achar para te desmutar aqui. Benedito está desmutado. Fala, querido. Então, o on seria somente para meios de transporte? Sim. Quando a gente está... Claro, todas essas preposições, elas também são usadas para tempo, né? Eu posso falar de data, de dia, de hora e tal. Mas quando eu estou falando de lugar, o on é para meio de transporte. Okay? Então eu não posso falar on the school. Não. Teria que ser o in ou o at. O in ou o at, exatamente. Se tu não for falar o nome da escola, se for tipo, tô numa escola, I'm in school. Se a pessoa já sabe que escola que tu tá, porque é uma escola específica, porque tu sempre vai na mesma escola, tu pode falar at the school e não mencionar o nome da escola. Mas a gente já sabe que é uma escola específica. Tá? Legal. Faz sentido? Thank you. Yes? Sim. You're welcome. Deixa eu te mutar de novo. Mais alguém levantou a mão? Ninguém levantou a mão? Ninguém com dúvidas? Vou mostrar agora no texto, né? Porque a pessoa perguntou isso no texto, o Teacher André usou em linhas diferentes, então eu vou mostrar para vocês. Esse é o texto da semana 3, se vocês não viram ainda, né? Esse é o do módulo 1, tá? Se vocês estão no módulo 0, vocês ainda vão ver esse texto. Aí, o que essa pessoa perguntou? Por que aparece esse in, depois aparece um at, depois aparece um in, depois outro in, depois um at? Quando é que eu vou usar? Esse primeiro in, aqui, vocês conseguem ver o mouse quando eu mexo? Sim? Yes? Yes? Great. Esse in é porque ele estava falando sul do Brasil. Lembra que quando eu falo Brasil, CEP, endereço, correios, eu tenho que usar in? Então, esse aqui ele usou in porque ele estava falando de Brasil. Depois ele fala que ele trabalha no mais língua, né? Em o mais língua, ou em a mais língua. Ele fala que trabalha na mais língua. Esse em, nesse caso, é at. Por quê? Porque ele não trabalha em qualquer escola. Ele especificou a escola, ele deu o nome. Ele trabalha na mais língua. Então, é at mais língua. Depois, ele fala de Canoas. Canoas é o quê? É endereço. Então, endereço a gente sempre vai usar in. Ele fala uma cidade na região metropolitana. Região metropolitana é o quê?
é endereço, é Google Maps. Então, eu vou usar in. E quando chega lá embaixo, ele fala, na escola eu também sou responsável por fazer outras coisas e tal. Mas ele não menciona a escola. Ele precisaria mencionar essa escola? Não, né? Porque a gente já sabe lá no texto qual escola que ele está falando. Então, aqui ele fala at school, mas a gente sabe que é essa escola específica que ele já mencionou antes. Por isso que ele não falou in the school, por exemplo. Ele falou at school porque era uma escola específica, tá? Eu não lembro de quem era essa dúvida, deixa eu ver aqui. É da Isabela. Isabela, se você estiver assistindo isso, tiver mais dúvidas, por favor, manda no fórum de novo, manda no WhatsApp que a gente responde, tá? Mas a princípio é isso. Essas diferenças de in e at, e não teve no texto do Teacher André, até porque ele tem carro, não anda de transporte público, então não ia aparecer on no texto dele, tá? Apareceu só ins e ats. Seguimos. Próxima dúvida. Módulo 1, Week 3, também da Isabela. Hello, teachers. No texto da semana, qual a diferença entre os termos sometimes e sometime? Na linha 7 e na linha 10. O mesmo texto, né? Aqui, eu não sei se mais de um de vocês teve essa dúvida, mas eu acho que até apareceu no... Eu acho que até apareceu num outro fórum essa dúvida. Vocês que estiveram no outro fórum, ele apareceu, né? Essa dúvida. Trouxe o texto aqui para vocês, então. Sometimes, na linha 7, que tá aqui. Sometimes. E o sometime, na linha 10, que tá aqui. Então, esse aqui ele tá dizendo, pode ser difícil às vezes, mas eu também me divirto bastante. E na de baixo ele tá dizendo, eu amo esportes e eu tento guardar, separar, reservar algum tempo durante a semana para praticar esses meus esportes. Então, esse aqui seria o às vezes e esse é o algum tempo. Mas eu vou botar eles separadinhos aqui para vocês, ó. O sometime, tudo junto, que nem apareceu na dúvida dela aqui, mas o sometime, quando ele aparece tudo junto, ele é algum dia, algum momento, é alguma coisa assim, tipo, futuro. No futuro, algum dia, isso vai acontecer. Por exemplo, I'll go to Paris sometime. Eu vou para Paris algum dia, tá? No futuro. I'll have to clean this mess sometime. Eu vou ter que limpar essa bagunça em algum momento. Esse sometime, ele me dá uma ideia de futuro. Em algum momento, em algum dia, eu vou fazer isso. Já quando ele tá junto e é sometimes, ele significa às vezes ou algumas vezes. Ele é advérbio de frequência. Se vocês forem lá, se não me engano, aparece no módulo 1 ou 2. Não lembro agora, vocês estão estudando aí. Mas o Teacher André ensina advérbios de frequência. E aparece lá o sometimes. O sometimes seria uma frequência de 50%, assim. Tipo, às vezes sim, às vezes não. Você limpa o seu quarto toda sexta-feira? Às vezes sim, às vezes não. Sometimes, tá? Então, esse aqui seria, how often do you clean your room? Com que frequência você limpa o seu quarto? Sometimes. Às vezes. Não é algum dia, é às vezes, é frequência, tá? E o último, que apareceu ali no do Teacher André mesmo, exatamente com esse significado, é o sometime. Mas esse sometime, por que ele aparece separado? Porque não é frequência que eu tô falando agora. E eu vou voltar aqui na frase do Teacher André para mostrar uma coisa para vocês, tá? Aqui. Quando ele fala, I love sports and I try to say sometime during the week to practice. Eu amo esportes e eu tento reservar algum tempo na semana para praticar. Ele poderia ter dito, eu amo esportes e eu tento guardar tempo, eu tento reservar tempo durante a semana para praticar. Ele não precisaria ter usado o some, tá? Ele poderia dizer, eu tento reservar tempo para praticar. Por que ele usou o some? Porque tempo, em inglês, entra na categoria dos incontáveis. Eu não consigo contar tempo em inglês. Eu não digo one time, two times, three times para tempo. Eu uso isso para vezes. Quantas vezes você foi lá? 3 times. Daí sim. Mas quando a tradução é tempo, não existe um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Quanto tempo você tem para estudar por dia? Eu tenho 4 tempos. Não existe. É incontável. O que eu posso contar? Eu posso contar horas, posso contar minutos, posso contar segundos, mas tempo eu não conto. E como é que eu vou fazer para categoria? Como é que eu vou dizer que eu quero só algum tempo, uma porção de tempo? Eu uso some.
Tudo que é incontável, e eu quero dizer, não, eu quero só um pouquinho de tempo. Ou eu quero só um pouquinho de café. Café é incontável. Eu quero só um pouquinho de sorvete. Eu quero só um pouquinho de arroz para fazer ali. Tudo que for incontável, eu posso botar esse some na frente para dizer que eu quero um pouco. Eu quero uma porção, eu quero uma quantia. E foi isso que o teacher André fez. Ao invés de dizer que ele reserva tempo, ele reserva algum tempo. Ele reserva um pouco de tempo, uma porção de tempo. E é isso que aparece aqui. Algum tempo. Deveria ser só tempo, mas eu resolvi reservar algum tempo. Como o tempo é incontável, eu uso some para falar de quantia, né? I want to spend some time with my girlfriend before she leaves. Eu quero passar algum tempo com a minha namorada antes dela sair, antes dela partir. I would like to have some time to study before the test. Eu gostaria de ter algum tempo para estudar antes do teste. Mas eu poderia ter dito, eu gostaria de ter tempo para estudar antes do teste. Eu não precisaria desse some. Então, quando ele está separado, às vezes eu posso, inclusive, tirar esse some e entender a frase sem esse some. Ok? Então, às vezes, se ele aparecer separado, tirem o some. Veja se ainda faz sentido. Vocês vão entender exatamente qual é o sentido daquele some. And that's it. Ok? Geralmente são esses três que aparecem na dúvida, tá? Mas é porque tempo é incontável, daí a pessoa botou some ao invés de botar one, two, three, many, much. Enfim, ela teve que botar some. Ele botou some. That's it. Alguma dúvida aí? Deixa eu olhar as carinhas de vocês agora. Nenhuma dúvida, mas caras de preocupado várias, mas dúvidas aparentemente não. And that's it. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Alguém quer falar? Does anyone? Alguém tem mais alguma dúvida que não deu tempo de postar no fórum? Porque essas eu peguei até ontem à noite. Ah, tem aqui no chat, peraí. Bye, teacher. Great weekend. Thanks for the class. I love it. Kiss it. Bye. Cristina já está indo embora. Já está nos abandonando. Está com fome, Cristina? Vai almoçar. Alguém com mais alguma dúvida, vocês podem desmutar os seus microfones e falar, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu botei as que estavam no fórum lá até ontem à noite, meia-noite, mais ou menos. Mas se alguém postou alguma dúvida hoje de manhã, eu não peguei. E aí, galera? Teacher. Yes. Eu tenho uma dúvida, mas não é referente ao que foi falado do fórum. Tá. Uma dúvida que eu sempre tive é assim. Em português, a gente tem um alfabeto, A, B, C, D, e aí por aí vai. Quando você vai juntando as palavras, você vai dando forma. Mas as letras não mudam o som. O A vai ser sempre A, o B vai ser sempre B, o E vai ser sempre E. E já no inglês é diferente. Que nem o A em inglês seria E, correto? Isso. Aí quando você vai escrever car, que é carro, ele tem som de A. Você lê, ele tem som de A, ele não tem som de E. Então. Por que isso ocorre? Mas deixa eu te dizer que no português as letras nem sempre têm o som delas, porque o A pode ser A e pode ser E. O E pode ser E e pode ser E. O O pode ser O e pode ser O. Mas a gente usa símbolos gráficos para mostrar quando é um e quando é outro, né? E no inglês vocês vão ver que não tem palavra com acento. Geralmente quando aparece uma palavra com acento no inglês, ela não é uma palavra inglesa, ela é uma palavra que veio de outra língua, ela veio do francês, por exemplo. Mas como é que vocês vão saber? Existe um padrão que a gente observa que depois de algumas estruturas vai ser sempre aquele som. Por exemplo, vocês já ouviram falar do Magic E? Do E mágico? Não. Não? Peraí. Eu preciso... Não é compartilhar... compartilhar, sim. É um whiteboard. Me digam se vocês estão vendo. Vem? O meu quadro branco? Sim. Sim? Tá. Existe o Magic E, que é o seguinte. Tem essa palavra e essa palavra. Como tu acha que tu pronuncia a primeira, Benedito? Sabendo que o I pode ser I em inglês. Eu acho que é beat porque o T tá mudo. Beat porque o T tá mudo e essa de baixo. Byte. Porque o T não é mudo. Olha só, então tu sabe diferenciar.
Não, é que essa palavra eu achei simples. Mas assim, por que eu te perguntei isso? Porque às vezes a gente vê uma palavra nova e não sabe pronunciar. Eu preciso ouvir alguém pronunciar para eu saber. E eu queria saber se tem alguma regra para que quando eu ver uma palavra nova eu não fique pensando, como será a pronúncia? Tem algumas regrinhas, não uma regra total, geral, que vai te dar exatamente como todas elas são pronunciadas, tá? Mas tem algumas regrinhas que com o tempo tu observa e tu pega. Por exemplo, vocês sabem que a maior parte das palavras em inglês são paroxítonas. A sílaba forte geralmente é paroxítona. E é um padrão no inglês, é tipo 90-95% das palavras são paroxítonas. Se vocês forem ler uma palavra nova, ela tem 2 sílabas, é muito provável que ela seja uma paroxítona. Então já lê com acento de paroxítona. Nesse caso aqui, né, do bite, como seria paroxítona? É pronunciar essa aqui mais forte, bite, e não bite, né? A maioria das palavras em inglês são elas têm essa sílaba pronunciada mais forte do que a segunda. E a maioria das palavras em inglês tem 2 sílabas, né? Vocês devem ter notado. Não é uma regra, temos exceções, mas é comum. Então, essa é uma dica de pronúncia. Pronunciar com paroxítona. Agora, as vogais. Eu tenho Magic E. Elas são duplas. Por exemplo, 2 Es, né? Apareceu um fio, por exemplo. Eu nunca vou pronunciar com o som do que tá aqui. Geralmente eu pronuncio. Esse aqui eu pronuncio fio. Isso aqui eu pronuncio. Ó. Eu vou pronunciar com som de O? Não. Em 2 Os, eu vou pronunciar com som de U. Fu. Então tem algumas regrinhas, algumas coisas que a gente observa, tipo, tem 2 Es, eu sei que é som de I. Tem 2 Os, eu já sei que é som de U. Né? Vocês vão ver alguns padrõezinhos, mas tem um vídeo fantástico no YouTube que a Laís e o André gravaram, que é um masterclass de pronunciation. Vocês que estão no início e querem assistir para saber quando é que pronuncia de um jeito ou de outro, é fantástica aquela aula. Se não me engano, é uma aula de meia hora, mas que vale muito a pena, porque eles dão várias dicas de como pronunciar essas palavrinhas, tipo, e se eu tenho 2 jeitos, qual que eu chuto? Né? Eles dão essas dicas e é maravilhoso, é maravilhoso. Eu não vou te dar spoilers, mas um dos spoilers, uma das coisas que tem nessa aula é sobre esse Magic E, que quando tem esse E no final da palavra, vai mudar o som daquela vogal que veio antes. Então, vou mandar no grupo para vocês também, porque é maravilhosa essa aula, assim, ó, salvem no coração de vocês, espalhem pros amigos, porque é maravilhosa. Juntou todas essas regrinhas que a gente pega espaçado, tipo, pega uma num semestre, outra no outro semestre, eles juntaram tudo e deixaram tudo lá, explicaram numa aula só. É linda aquela aula. Respondido, Benedito? Yes. Ok. Mais alguém, gente? Deixa eu parar de compartilhar agora aqui. Daí eu consigo ver vocês. Tem no chat aqui, pera, wait. Luiz mandou o vídeo, Luiz? É o vídeo do YouTube? É o do nosso canal? Se for, eu te agradeço. Ele não tá abrindo aqui no meu computador por causa da conexão na internet, mas eu já repasso o link lá no grupo depois também. Vou achar esses dois. A pronúncia do TH e essa Masterclass Pronunciation, que é linda, e mando lá para vocês nos 2 grupos, tá? Don't worry. Mais alguma dúvida? Júnior, fala. Bom dia, good morning. Good morning. Tá me ouvindo, respondeu. A dificuldade é que a maioria da escrita é todas com consoante, não usa vogais, né? Então tem essa dificuldade em formar as frases. Tem bastante consoante. E vocês já devem ter visto que tem umas letras que não pronuncia, né? Também, né? A gente escreve e não pronuncia as letras. Vocês já viram, por exemplo... Então, essa dificuldade. Eu perdi o início da tua fala, Júnior. O início da tua fala cortou para mim. A dificuldade é porque só usa vogais. No português, a gente utiliza sempre para formar uma frase a vogal. Faz a consoante e utiliza a vogal. No inglês,
já começa com consoante, né? Às vezes não entra nem vogal. Então, eu vou mostrar uma palavra para vocês. Eu não sei, deixa eu compartilhar de novo o quadro. Meu quadro tá aqui, ó. Tem uma palavra que é assim, ó. Imagina pronunciar isso aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, 2 vogais que estão juntas, e isso aqui é uma única sílaba em inglês. A gente pronuncia num sopro só isso aqui. Qual é a pronúncia dessa aqui, vocês sabem? Sabe, Júnior? Não? Isso aqui é taught. 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 No fim das contas, eu pronunciei o quê? O TH, né? Porque não é taught, é taught. Mas eu pronunciei isso aqui. Taught. Né? Vocês vão aprender, inclusive nas dicas de pronúncia, vocês vão aprender, por exemplo, que quando tem esse GH e tem mais alguma outra letra depois, normalmente esse GH eu não pronuncio, tá? Eu acredito que há uns 500 anos atrás se pronunciasse esse GH. Hoje em dia não se pronuncia. Outra palavra, por exemplo, faca, tá? Eu tenho esse K antes do N. Cada vez que aparece esse K antes do N, eu não pronuncio esse K. Eu não falo knife, eu falo knife. É como se esse K não tivesse. Outra palavra. Caso não entrou. Desculpa. Em cima do U também não entrou. Porque foi taught. Não pronuncia. Não pronuncia este, nem este, nem este, ó. Fica taught. Taught. Knife, a outra que eu ia mostrar pra vocês. Psicólogo. Né? Que em português a gente pronuncia psicólogo. Em inglês a gente não pronuncia o P. A gente fala psychologist. Tem esse P. Psychologist. Então tem muitas consoantes, Júnior, mas às vezes tu não pronuncia a metade. O ruim é na hora de escrever, porque tipo, eu não pronuncio, nem sempre eu vou saber que é um GH que tá ali, porque eu não pronunciei, né? Mas com o tempo vai, não te preocupa. Mas se vocês têm dúvida de como eu vou fazer para descobrir como pronuncia essa palavra, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o que eu uso, tá? Cássia diz que tá falhando o áudio. Tá falhando o áudio? Muito? Tem uma guerra aqui com as crianças. Peraí. Esse é africano. Mas eu mutei, pra mim tá todo mundo mutado aqui. Não sei de onde vem o áudio. Tá. Eu vou mostrar pra vocês uma dica linda que eu uso assim, ó. Eu uso inclusive pra francês, porque eu descobri que tem em francês agora. Mas é o dicionário de Cambridge. Ele tem as pronúncias das palavras e ele tem a pronúncia no inglês americano e no britânico. Porque às vezes ele muda um pouquinho a entonação de um para o outro, ele tem dos dois. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar minha tela e vou entrar aqui na internet. No meu site, ele tá até salvo aqui nos meus favoritos, ó, se vocês forem ver, porque ele é maravilhoso. Aí eu vou botar, talvez vocês não consigam escutar, tá? Por causa do som do computador. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. A mesma palavra. Tá. Estão vendo aqui? Aqui, essa aqui é escrita fonética, pra quem conseguir ler os símbolos fonéticos, é como se pronuncia sem ter que escutar. Tipo, esse aqui é o som do TH, esse aqui é o som do O e esse aqui é o som do T. Thought. Mas eu também posso clicar aqui em cima, no UK seria do Reino Unido, né, o inglês britânico, ou o inglês US, do United States, americano, e vou... Nossa, tá passando um carro de som muito alto aqui na rua, vocês estão ouvindo isso? Que louco, o carro de som atrapalhando minha aula de inglês, tá. E dá pra clicar nesse dicionário, vocês podem até fazer login, salvar as palavras, fazer uma lista. Deixa eu só esperar o carro de som passar. Um momento, por favor. Nem eu tô me ouvindo agora. Lamentável. Uma pausa para ouvir a propaganda. Nossa. Ó. Dá pra visitar na loja do bairro. Que beleza, muito obrigada.
Senhor do carro de som. Mas aqui... Meu Deus. Não, parou na minha porta agora. Vocês têm essas duas opções e quando clica aqui, ó... Vocês não vão ouvir, né, por causa do carro de som, mas... Ele dá o som americano e o som britânico. Viram a diferença? Não sei se vocês conseguem ouvir, eu ouço aqui, né? Mas vocês podem depois entrar no dictionary.cambridge.org, liguíssimo! E ele tem a versão inglês e ele tem a versão inglês-português. Ou seja, se a palavra existir em português, se tiver um equivalente em português, ele traduz. Então, ó, tudo que aparecer nesse azul clarinho é a tradução em português. Aparece a aplicação numa frase, diz se tem plural, diz se tem passado, aparece a pronúncia. Esse dicionário é o melhor dicionário do mundo. Amo. Tá? Foi mal aí pelo carro de som, gente. Sorry. Vou parar de compartilhar minha tela agora para vocês. I'm really sorry pelo carro de som. Any doubts? Mais alguma dúvida? Algum help? Adalmir, peraí que eu vou te desmutar. Yes. No texto lá do André, aparece also e as well, né? Isso. Também então, as well uso no final de uma frase, also que é também. O as well, geralmente eu estou comparando quando eu uso o as well. Nem sempre ela vai aparecer no final. Tá? No caso do André, de repente foi a maneira com a qual ele colocou a frase que ele acabou parando no final. Mas não é uma regra, tá? O also não aparece desculpa, o as well nem sempre aparece no final. Por exemplo, I study English as well as French. Eu estudo inglês e também francês. Mas esse as well não apareceu no final. Tá. Né? O also, geralmente ele aparece mais por início da frase. Quando eu vou dizer, eu também faço tal coisa e tal. I study English and also French, né? Essa segunda frase, and also, que já é uma outra frase já, ela aparece no início. Ok? Mas as duas tu sabe que é também, né? Oi? Sim. As duas sabem que é também. E tem mais o to, T-O-O. O to aparece no final. O to sim, no final. I like this too. To sempre no final. Entendi. Ok. Yes? Ok? Mais alguma dúvida, Domínio? Acho que... Não, e só com relação... que eu não sei. Eu não entendi no final da atividade de hoje, que é proposto uma música para a gente estudar. Só que eu não entendi o que quiseram dizer lá que tem que fazer, porque tá falando... eu sei o que é. Ela não tem ela não tá separadinha as estrofes da música? Tá falando que é para colocar em ordem, não sei, não entendi. Só isso, é o seguinte, caso tu tenha a opção, né, de imprimir aquela figura que está ali, tu recorta e deixa tudo espalhado. E daí tu vai botar aquela música. E sem olhar ela inteira, tu vai ver os trechinhos, tipo, ele começou a cantar She Loves You, yeah, yeah. Então eu vou pegar essa parte que tem She Loves You. Tá, agora eu entendi. Aí eu escuto a próxima estrofe, põe na ordem. Pega a próxima. É um exercício de listening. Tá. Né? Claro que quem não tem impressora e tal, dá para copiar, recortar, né? Fazer manualmente. Mas eu acredito que se tu for fazer isso no computador, talvez tu possa botar o arquivo inteiro, assim, aparecendo para ti, e daí tu ir numerando. Tipo, essa apareceu primeiro, essa foi depois. Né? No computador é mais difícil de fazer, assim, mas dá. Entendi. É que eu pensei que já ia estar trocado e eu ia ter que depois... Aí como eu escutei a música toda, eu vi que estava na sequência correta, eu achei que estaria trocado ali, entendeu? É por isso que depois eu fiquei confuso. Eu achei que já trocado ali, eu ia ter que montar. Tu mesmo recorta e troca de lugar, tá? E deixa aleatório ali. Ali a gente deixou na ordem, porque é mais fácil caso, tipo, já conheço a música, não quero fazer essa atividade, quero só cantar essa música. Aí ela fica ali na ordem, a gente já pode até cantar ela, praticar o speaking e tal.
Uma coisa também que, quando a gente está começando a estudar as séries, né, que nem Friends lá, o que a gente percebe é quando eles estão falando, a questão da junção das palavras, que é extremamente comum ali, em vários diálogos deles ali, eles juntam muita coisa. Isso aí pra gente, nossa senhora. E Friends, então, porque o Friends é super informal a fala deles, né? Além deles comer letra, eles fazem junções. Eles são 6 amigos, então eles não tem por que eles se prenderem muito à estrutura, né? Porque eles são 6 amigos, a fala é informal. Mas tem algumas outras séries também como é que eu vou dizer, gerais, assim, séries muito específicas, tipo, série médica, série de advogado, série de cientista, essas são mais difíceis de assistir porque o vocabulário é muito específico, tá? Mas essas séries mais gerais, tipo, de vida, existem outras na Netflix que também não é necessariamente Friends e que eles enfrentam situações mais formais, porque o Friends, eles estão o tempo todo entre 6 amigos, né? Raramente aparece, tipo, o Ross no trabalho, ou a Mônica no restaurante, usando o inglês mais formal. Então, às vezes, fica mais difícil. Mas, de repente, se tu pegar uma outra série em que a pessoa esteja mais tempo no trabalho, por exemplo, ou interagindo com outras pessoas que não são amigos, é possível que tu veja mais um pouco essa estrutura formal. Mas a questão de juntar palavras você vê meio que constante, vamos dizer, filmes, não seria situações do dia a dia, pode acontecer de ficar juntando. Muito, muito comum, só que assim, o americano, ele faz essa ligação muito mais frequentemente do que o britânico, tá? Então, se tu assistir uma série britânica, por exemplo, tu vai ver que eles falam um pouco mais pausado e não fazem tantas ligações que nem o americano. É uma característica do inglês do americano, que acabou ligando muita coisa. Que eu vou dar um exemplo, que não o I don't know. Eles falam, I don't know. Isso. I don't know. Fica um negócio assim, I don't know. Quer dizer, isso aí mais ou menos a gente consegue pegar porque a gente tem mais ou menos noção, mas tem outras coisas que eles falam fazendo isso, que aí, meu Deus do céu. Mas acho que é o tempo, é o listening. Na verdade, se tu continuar ouvindo esse inglês americano, né? Não vou misturar com eu vou ficar ouvindo esse inglês americano bastante, tu te acostuma. Vira automático, assim, tu já entende os I don't know. Sai, tipo, ele quis dizer I don't know, né? Mas o teu ouvido acostuma, é impressionante. Legal. Tentando acostumar agora, eu tô assistindo uma série que é um inglês australiano, e de vez em quando eles falam algumas coisas e ficam... Eu não tô acostumado a ouvir inglês australiano, né? Então eles têm umas gírias, umas conexões de palavra que eles fazem diferente, assim. Mas a gente tem que aprender a ouvir tudo, né? Então, segue firme que tu vai conseguir. Quanto mais, melhor. Vai escutando aí, vai assistindo todo dia. É muito bom. Eu vou dizer pra vocês que eu aprendi muita coisa assistindo Friends. Muito. Porque eu assistia Friends quando eu tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos eu já era fluente por causa do Friends. Fui fazer o curso de inglês depois, quando eu tive dinheiro e tal, pra pagar. Mas eu aprendi muita coisa de fluência com Friends, de tanto que eu assistia. Então, gente, é possível. Ajuda mesmo. Mais alguma dúvida? Eu uso Lingui, o dicionário Lingui, maravilhoso. Maravilhoso. Não sei quem falou, mas maravilhoso. Deixa eu desmutar o Antônio. Antônio, fala. Professor, é só uma dúvida que a gente até discutiu aí no grupo de WhatsApp, do módulo 1, de segunda-feira, que era relacionar as palavras com o texto, né? E pelo que eu tinha entendido da professora Laís, ela falou que toda a parte grifada que tem entre o texto em inglês e português era o significado da palavra. Isso, são as Parece que nesse aí, acho que teve algum erro ou é que o sentido é outro mesmo? Em qual situação? Na 3, por exemplo, não sei se você consegue ver aí a segunda-feira, onde você faz a relação lá do texto com a tradução. Deixa eu tentar abrir aqui, tá? Que eu não estava com ele aberto. Mas é só para tirar essa dúvida, se realmente tem a ver o que ela negociou, né? Sim, eu entendi o que tu quer dizer. Sempre tem a ver, tá? Só que o que acontece? Nem sempre a gente faz uma tradução literal, palavra por palavra, porque
porque a tradução literal fica confusa. Às vezes a gente tem que fazer uma tradução interpretativa. Por exemplo, nós temos a expressão tirar o cavalinho da chuva, né? Se a gente for traduzir, eu não posso botar take out the little horse of the rain. Não faz sentido isso em inglês. Mas eu posso falar isso em português e alguém traduzir para como isso seria em inglês, com uma outra expressão, ou dizendo, não conte com isso, né? Traduzir de algum outro jeito. E isso acontece no teu texto. A pessoa falou de um jeito mais informal, ou usou uma expressão, ou, desculpa, um idiom, que a gente chama, que é a expressão idiomática, ou um phrasal verb, que são duas palavras juntas, que se elas forem traduzidas separadas significa uma coisa, mas juntas são outra, e isso aparece bastante no teu texto, e é justamente por isso que é para te chamar a atenção. Então, é uma tradução interpretativa, mas é tradução, viu? Aquele significado vale. É que nesse 3 aí, nesse trecho 3 aí, a frase 3 que seja, estava meio esquisito. Eu falei, também... Eu tô tentando achar aqui, mas vai falando aí que eu vou achar aqui no texto. Tô abrindo a semana... É na semana 3, né? Isso. É da semana 3, exercício de leitura. De leitura, e que você faz a ligação entre o traduzido, né, e o... Almost 20 years, é esse? Deixa eu ver aqui. Tá. Almost 20 years, mas no final. A última frase, ela have lots of fun. Lots of fun. It can be hard sometimes, but I also have lots of fun. Tá. Então, lá tá também, mas eu também, é isso mesmo? Isso. Por causa desse also, tá? O also é o também. É que com uma frase grande, né? Have lots of fun. Deixa eu ver, achar ela aqui. Opa, passei. Nasce, reservar. Essa aqui, não é? Na escola também é responsável. Deixa eu ver. Eu tava vendo o meu aqui. Você não estava compartilhando. Eu pensei que você estava compartilhando. Desculpa. Eu também achei que eu estivesse compartilhando. Perdão, vocês estão aí boiando e eu tô vendo o negócio aqui. Aqui, ó. Agora eu tô compartilhando. I have been an English teacher for almost 20 years. Tá. Deixa eu achar essa frase aqui. Escola Canosa, não aqui, eu sou professora, deixa eu só trocar pra você julgar. Eu sou professor de inglês há quase 20 anos. Eu amo meu trabalho, ele pode ser muito difícil às vezes, mas eu também me divirto muito. O que aconteceu é que quem fez o roteiro, ele só trocou o negrito, tá? Esse me divirto muito, lots of fun, deveria ser isso aqui, ó. Esse aqui deveria estar em negrito e o também não tá em negrito lá em cima. Então, a minha dúvida, realmente a condição é essa, né? Tá em negrito aí, tem que estar em negrito lá mesmo, né? Porque ela... Isso, aqui foi o erro de roteiro, alguém não botou o negrito no lugar que deveria ser. Mas isso eu já aviso agora a teacher Laís e ela já corrige daí. Tá ok. Que bom que tu viu. Antônio. Porque eu comecei a ver isso aí, eu falei, cara, será que tá errado? Porque eu tô pensando que tá no texto. Não, tá certo, realmente. Não, é o grifado que tá errado. É o grifado que tá errado. Mas eu vou mostrar isso aqui pra ela, tá? Porque daí ela tem um acesso à plataforma para mandar os e-books, então eu acho que ela consegue corrigir e tal, já. Eu não sei, mas acho que a 5 também tava alguma coisa assim, mas depois dá só uma verificada, eu não lembro agora, que eu tinha marcado, e minha anotação eu perdi agora, fiquei nervoso. Não, eu vou pedir para ela revisar todo esse, então, tá? Tá todo esse de reading, e se tiver muita coisa para corrigir, ela manda daí no grupo um novo PDF com essa parte. Tá bom. Ok? É que a gente discutiu, acho que até tinha algumas frases que não estavam traduzidas aí, que o pessoal pôs lá no grupo, mas eu não soube ver quais as palavras que eles falaram que eles também não acharam, né? Eu vi no grupo, essa conversa, que na verdade ela passou por mim, passou a conversa. Na verdade, não era nesse texto, na verdade era no texto de música, de completar. Na atividade de complete do outro dia... no listening.
isso mesmo, palavras que é não verdade. estavam na caixa de texto lá de pesquisa e ela era falada e não estava lá. Olha, vocês são muito atentos. Então, aproveitando aí o que a Cláudia falou, onde que eu vejo essa caixa de texto que eu não vi? Ou é lá embaixo, é aquela que fica de ponta cabeça que vocês estão falando? De ponta cabeça, né? Não, é a isso? caixinha, o banco de palavras. Onde que é o banco de dados? Eu não sei. Aqui? Não é essa aqui? É na outra atividade. Peraí, deixa eu compartilhar. Vou compartilhar de novo, tá? Não é essa aqui? Essa aí, isso. Essa é o banco de palavras. Esse é o banco de palavras. Tá. Isso. E daí aparecia uma que não aparecia aqui. Isso, que tá lá, mas não aparecia aí. Tava faltando. Legal. Eu vou pedir pra Laís dar uma olhadinha nesse, porque ela consegue alterar direto aqui, daí não altera a formatação, e daí ela já joga lá na plataforma de novo alteradinha. Mas vocês são muito atenciosos, porque assim, ó, a outra turma fez esse mesmo roteiro e eu não lembro deles terem apontado esse tipo de coisa. Vocês estão muito criteriosos, vocês estão estudando muito. A gente é tudo iniciante, então para iniciante a gente fica, será que eu ouvi errado? Porque a minha impressão foi essa. Ué, mas eles também eram iniciantes e não disseram isso pra gente. Eu ouvi 1000 vezes, eu falei, gente, mas não tem essa palavra. E aí deu a dar dúvida. Ai, que maravilha que tu ouviu e que tu sabe que estava errado. E que não era tu o problema, que era... graças a Deus. Mas eu vou pedir pra Laís revisar isso aqui, tá? Que bom que vocês me apontaram. Eu já vou dizer ali exatamente quais são os exercícios que ela tem que revisar. Muito obrigada. Eu preciso encerrar o fórum agora, senão vai ficar muito longo e depois para subir no YouTube fica gigantesco. Se vocês tiverem mais dúvidas, postem lá no fórum em setembro, turma 2, que é a turma de vocês. Eu desejo para vocês um ótimo fim de semana, great weekend, study hard, study a lot. Participem da nossa aula de speaking, tá lá no cronograma de vocês. O dia da aula de speaking de vocês vai ser maravilhosa, vai ser demais. Please come. E eu fico muito feliz que vocês 13 estiveram comigo aqui. Thank you very much por não me deixarem sozinha nesse sábado de manhã. It's very important for me. Okay? Thank you very much. Bye bye. Have a great week. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. See you next class. Bye bye. See you. Bye bye. Eu ouvi um bye bye. Vamos.